Caro amigo, cara amiga, meu nome é Aldenis Leite, eu sou comunicador da TV Mundo Maior no programa Jesus e o Logos e temos aqui uma pergunta dos internautas bastante interessante que eu gostaria de ler para depois, então, comentar a respeito. E a pergunta diz assim: a doutrina espírita nos ensina que, ao reencarnarmos, escolhemos as provas que iremos passar de acordo com o nosso passado ou tendência. Uma pessoa escolhe nascer com AIDS? Essa prova faz parte de seu processo evolutivo? O que essa doença tem a nos ensinar? Uma pergunta excepcional. A AIDS foi identificada na década de 80, precisamente em 1981, como uma doença viral de grave repercussão, provocando um déficit imunológico e também favorecendo não só o aparecimento de infecções oportunistas, como também o aparecimento de neoplasias complexas, levando a um grave comprometimento da economia orgânica como um todo. Hoje, temos tratamentos altamente satisfatórios para essa doença, que tem promovido para as pessoas que são portadoras uma longevidade bastante significativa e uma qualidade de vida também muito promissora. Do ponto de vista espiritual, cabe aqui, portanto, relacionado a esta doença, a temática da sexualidade. O sexo é um departamento da vida. Ele é um patrimônio da criatura humana e também do reino animal como um todo. O sexo participa das atividades mais significativas em termos de energia e também de substância na superfície do planeta em que nós habitamos. Promove a perpetuação da espécie e, ao mesmo tempo, de maneira mais sofisticada na espécie humana, é o coroamento das relações amorosas que se estabelecem em ritmo de intimidade, de carinho, afetuosidade e o toque, o sexo propriamente dito, a relação sexual vem coroar esse fenômeno que é o amor. Sexo sem amor é um fator completamente banalizado pelas criaturas humanas. Quando nós não direcionamos o sexo como um efeito das manifestações afetivas, amorosas, entre os parceiros, tudo o que conseguimos é um ato mecânico, voltado totalmente para o prazer fugidio, imediato, e que depois, obviamente, sempre produz uma nova necessidade e uma grande frustração. Neste tema, não podemos deixar de incluir a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é uma lei natural, que está presente, regendo o comportamento moral das criaturas humanas. A causa é facultativa, o efeito é compulsório. Frequentemente, a causa pode ser variável e pode ou não se dar, mas quando ocorre, seu efeito é inevitável. Por exemplo, quando eu, em função de uma raiva, golpeio violentamente a parede, eu acabei de tomar uma decisão. Eu acabei de estabelecer um movimento de causa, uma escolha que eu poderia ter evitado. Entretanto, resolvi
envolver-me nesta atitude. O que vai acontecer? Como causa, o murro na parede. Como efeito, a fratura de 2 dedos da mão. A pergunta é, em seguida, quando eu perceber a dor e a fratura dos ossos, eu poderei dizer para a minha mão, restabeleça-se agora, imediatamente. Não posso. Terei que obedecer aos ditames da lei natural. Terei que obedecer o tempo da vida. Irei ao ortopedista, ele vai engessar a minha mão e eu precisarei ficar aproximadamente uns 2 meses com o gesso, a fim de que haja uma consolidação, uma osteossíntese naquela área que foi acometida. Eu preciso respeitar o tempo da vida. Portanto, o efeito é inevitável e compulsório. Eu me submeto, me curvo diante dos efeitos que são sempre de Deus. Da mesma maneira, a sexualidade. Quando nós empregamos este valioso patrimônio de uma forma desrespeitosa frente à natureza, é claro que nós podemos fazer isso. Entretanto, é a causa, que é facultativa. Conforme minha decisão, isto pode ou não acontecer. Entretanto, o efeito é inevitável. E quais são os efeitos? O ferimento direto a uma lei divina, a uma lei natural que solicita totalmente de forma inexorável o respeito às criaturas, o respeito a si próprio e a devoção do amor uns aos outros. Quando fugimos dessa responsabilidade vital, é quando adoecemos, comprometidos perante a lei. A AIDS, portanto, vem para o mundo mediante um efeito de uma causalidade arbitrária, o desrespeito em relação a esse patrimônio precípuo da vida, que é o sexo. Desrespeitado, imediatamente surge um efeito compulsório, a enfermidade, a doença, a AIDS, a fim de que haja uma medida de contenção desses comportamentos abusivos em que estamos envolvidos. Para isso existe esta patologia, como inúmeras outras, porque toda doença envolve-se junto a um comportamento moral nas criaturas humanas, uma vez que todos estamos caminhando para Deus, para o desenvolvimento espiritual, para a perfeição relativa que cada vez mais nos aproxima do Criador. Entretanto, para impulsionar o desenvolvimento mais rápido dessa aproximação, o sofrimento é uma mensagem poderosa, um recurso muito eficaz para promovermos essa transformação interna de natureza moral. Será que a pessoa escolhe a AIDS como um quadro expiatório no mundo a partir de uma reencarnação? Sim, isso é possível. Nem sempre isso acontece. Entretanto, é possível que a pessoa escolha esta doença como provação ou expiação a partir de uma reencarnação a que ela se submete para acelerar o seu progresso, para acelerar o seu desenvolvimento, funcionando a doença como um grande exaustor do plasma psíquico que estava comprometido em função dos abusos de natureza sexual a que a pessoa
estava envolvida. Assim, é possível, sim, escolher esta doença como móvel de desenvolvimento espiritual, jamais como castigo de Deus, em hipótese alguma. Deus não castiga, Deus educa. E a doença é a grande educadora da movimentação do espírito na direção da luz a que ele está destinado. É isto que a AIDS vem nos ensinar. Dias virão, dentro de pouco tempo, onde não mais precisaremos da doença para modificar comportamentos que mais nos aproximam da criação divina, como co-criadores do bem e do amor. Simplesmente existirá a sabedoria e a vontade dentro de nós para promovermos cada vez mais a felicidade geral. Muita paz no seu coração. Quando você assistir este vídeo, deixe um like, inscreva-se no nosso canal do YouTube. É muito importante a sua participação conosco. E mais, ficamos à disposição para as suas perguntas. Se houver uma dúvida, deixe aqui nos comentários e responderemos com muita satisfação. Um grande abraço e muita paz.